A família, um projeto divino, um presente de Deus para cada um de nós. É dentro do lar que aprendemos os primeiros valores, cultivamos o amor, enfrentamos os desafios e crescemos na fé. Mas em um mundo de tantas mudanças, como podemos manter a nossa família firme nos caminhos do Senhor? Como podemos fortalecer nossos laços, superar as dificuldades e viver o propósito de Deus para o nosso lar? O Ministério da Família traz para você um espaço especial de aprendizado, reflexão e troca de experiências. Um tempo para conversarmos sobre os desafios, as bênçãos e a missão de sermos família, segundo o coração de Deus. E a família? Como vai? Iniciamos hoje mais um episódio de A Família Como Vai. E para esse momento, estamos aqui para esse casal que eu amo tanto e que me deixaram assim sem graça hoje, né? Porque todo mundo aí na paleta, no tom, e eu aqui fora. Totalmente fora. Sintonia. Então, pessoal, hoje eu sou sem noção aqui, né? Mas é muito bom a Ministério de Famílias, a PIMES, receber vocês. E amamos mesmo, muito, muito. Muito. Eu quero deixar um texto aqui da Palavra de Deus para início, né, desse nosso bate-papo, da nossa conversa. Se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, na versão, a nova tradução na linguagem de hoje. E aí o texto diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Tudo que você tiver para fazer, faça o melhor que puder. Só essa parte A do versículo. E por que eu estou iniciando esse versículo com vocês, Patrícia e Rafael? Porque vocês são pessoas assim que, no meu conceito, fazem coisas maravilhosas e de excelência para as famílias, para o reino de Deus, aqui na nossa igreja e atingem outras igrejas. Então, nós estamos iniciando esse bate-papo com esse versículo, dizendo que o quanto é importante, né, fazer bem coisas concernentes ao reino de Deus, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Vocês vão ter oportunidade de falar um pouquinho aí sobre isso. Mas eu quero deixar a minha digníssima também fazer as considerações iniciais para a gente prosseguir aqui no nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez, né, por vocês terem aceitado o nosso convite. Já fazia um tempo que eu estava tentando trazer vocês, né, para a gente conversar um pouco, até porque a Patrícia e o Rafael também, mas mais a Patrícia, né, por sermos mulheres, me ajudou muito no início, né, assim que cheguei aqui na igreja. Foi alguém que me direcionou em algumas coisas. Eu aprendi a amar algumas coisas que eu amo hoje, a partir, né, dos cursos, que a gente vai falar um pouquinho já já. E eu queria agradecer. Então, eu me sinto muito grata, né, é uma honra. Seja bem-vindo. Mas a gente vai começar com aquela apresentação. A apresentação é a apresentação mútua. No caso, vocês vão se apresentar. O Rafael vai apresentar a Patrícia. E a Patrícia apresenta o Rafael. Então, vem quem é o senhor. Vamos lá. Gente, primeiramente, né, esse amor é recíproco também em relação a vocês, né, esse carinho especial, essa proximidade, essa união, essa comunhão mesmo que a gente tem, né? Essa identificação, assim, vem de Deus mesmo, né? Bem, essa é a Patrícia Ellen Fernandes Lopes Rezende, né? Essa bela mulher dos olhos verdes, né? Com eu sou casado desde 2015. Né? Deus me deu de presente, né? Para cuidar. E estamos nativos aqui desde 2017, né? Ela veio para cá, me trouxe também, né? 16, finalzinho de 16. E isso aí, né? Trabalhando na obra do Senhor, né? Buscando ser úteis, né? No serviço ao Senhor. Buscando sempre poder realmente devolver ao Senhor tantas bênçãos, né? Que Ele nos proporciona no dia a dia. Amém. Então, esse é o Rafael, meu esposo.
é um homem maravilhoso, alguém que realmente o que se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. É uma pessoa que busca excelência mesmo em todas as coisas, muito dedicado, muito esforçado, muito romântico, não parece, mas é. É, E, veja vou. e é isso, né? Mas o importante é você saber que ele é romântico, né? Deixa quieto. Deixa ninguém tá vendo. Não, é só de vocês. Isso aí. Gente, não tenham medo do microfone, pode falar mesmo, né? À vontade, fiquem à vontade, para a gente poder ser ouvido por todos, né, que estão nos escutando nesse momento. Tá bom? Vamos lá? Então, como vocês chegaram? Vocês falou que, acho que foi o Rafael que falou, né, que vocês chegaram aqui na igreja em 2017, mais ou menos, né? A gente chegou depois, a gente chegou em 2018. A gente ficou ainda paquerando a igreja, viemos algumas vezes, viemos com o PGM, né, lá na Catedradinho. E como foi que vocês chegaram aqui? Como foi esse namoro com a igreja? Então, foi bem um namoro mesmo, porque a gente chegou no final de 2016, a gente tinha pouquinho tempo de casamento, não tinha nem um ano ainda de casados, e a gente estava vindo de uma outra igreja, e aí a gente ficou aqui uns 2 anos, assim, conhecendo, né? Conhecendo não só as pessoas, mas como era vivenciado o evangelho aqui nessa igreja. E aí, em 2018, início de 2018, aqui, formalmente, né, nos tornamos membros. Mas um fator, assim, que foi decisivo para a gente realmente ficar aqui na PIBS foi a questão de que o Nicolas, nosso filho, né, eh, no início, em 2016, ele estava no início da adolescência. Então, a gente pesou muito essa questão, né? Porque ele precisava principalmente de uma estrutura, assim, de juventude, né? Com atividades, com programações, né? E principalmente com ensino, né? Acompanhamento. E a PIBS tem isso, né? Então, esse foi realmente o fator que fez com que a gente ficasse. Inicialmente foi esse. E quando a gente pensa em família, você falando aí, Patrícia, não dá para desvincular, né, os nossos filhos dessa questão familiar. Eu vou para a igreja porque Rafael é meu amigo e tal, mas como é que é feito esse trabalho com a juventude? Nós temos 3 adolescentes em casa, né, e a gente se preocupa com isso, como eles são tratados, como são acolhidos, os trabalhos que são feitos. Então, eu penso sempre no Ministério de Família englobando, não é? Ou trazendo os nossos filhos, trazendo os idosos, trazendo os solteiros, os viúvos, aqueles que passam por momentos de dificuldade nos relacionamentos. Então, família é tudo, precisa englobar tudo. Né? E vocês observaram isso no início, né, da chegada de vocês. Como é bacana isso. Eu penso assim, Ministério, né, de Famílias. Foi uma necessidade mesmo, né, naquele momento, né? E como é bom Primeiro, achar isso numa igreja, né? aham. Bem estruturada, né, em todos os seus sentidos. E também é um fator que chamou muita atenção é a questão da a saúde da igreja, né? Uma igreja saudável, uma igreja pautada na palavra de Deus, nos fundamentos bíblicos mesmo. Isso É me chamou muita importante, atenção. Rafael, é importante a gente entender o seguinte: quando você diz isso, para você que nos ouve aí, né, na sua casa, entender que não quer dizer que nós não temos problemas. Nós os temos, mas sabemos tratar assim a família, certo? Tem os problemas, as dificuldades, mas nós precisamos saber tratar. A questão não é ter problema, o problema é como nós lidamos com os problemas. Exato. Ao mesmo tempo que vocês falaram, né, quando vocês chegaram aqui, um dos fatores foi o Nicolas, né, se sentir participante, ter espaço para ele. Conosco já foi a questão das meninas, porque elas eram pequenas, elas eram crianças ainda. A Esther tinha 5 anos, 6 anos, né? Tanto que tem um vídeo no aplicativo do Ministério de Adoração que ela está entrando na escola, lá no prédio de educação cristã, ela está entrando
nossa, muito pequenininha. E quando a gente chegou aqui, esse foi o acolhimento, foi um dos fatores também. O Ministério Infantil também é muito forte aqui na nossa igreja, então é uma igreja muito família, né? Porque aqui tem a equipe da Geração Forte, né? Que é para as pessoas já na melhor idade, né? Temos os cursos, né, da UDF, a gente vai falar sobre, fala para mulher, fala para homem, fala para o casal, fala para... E os Ministérios de Juventude e o Ministério Infantil, para mim, aqui na igreja, eles são, assim, importantíssimos, porque a família, quando vem para a igreja, ela tem um ditado que diz assim, quem beija o meu filho, minha boca doça, é isso? Você conhece sobre isso? Programa você fica com antigamente. Ela beijou com essa palavra, boy. Antigo. Mas é bem isso, quem beija meu filho, minha boca doça. Então a gente chega na igreja, que abraça as nossas crianças, que abraça os nossos adolescentes, né? E assim, eu tinha a Ana, né, ela é uma criança que ela é especial, ela é atípica. Então assim, eu passei por algumas igrejas, era uma dificuldade, mas aqui foi tão leve, né? Eu senti as meninas e outras crianças atípicas que a gente tem na nossa igreja, eles são atuantes, é uma igreja que faz questão que todo mundo participe, né? Então, lindo. Gente, a gente está, né, assim, rasgando. A gente é apaixonado mesmo pela igreja. Mas é legal isso. Eu acho bacana a gente ser apaixonado assim, pela igreja que a gente congrega. A gente sabe da responsabilidade do nosso pastor, o carinho que ele tem para com as ovelhas. A gente sabe que há seriedade no trabalho, que o trabalho é centrado na palavra de Deus. Total. A Bíblia, né, é pregada de culto nos pequenos grupos, as famílias sempre sendo convidadas a se envolver. Isso nos torna mais fortes, não é? E nos dá respaldo para desenvolvermos os trabalhos aos quais somos desafiados, né? E por falar em trabalhos aos quais nós somos desafiados, vocês falaram aí sobre essa chegada, falamos um pouquinho aí das coisas que acontecem na igreja, e vocês conseguiram, então, se situar e estão firmes na PIBS. E aí uma das coisas que eu quero agora que vocês pontuassem aqui para a gente, quais os trabalhos, então, que hoje vocês estão desenvolvendo na igreja? Eu percebo que vocês são bem envolvidos, não é? Vocês desenvolvem alguns trabalhos aí na PIBS. Isso aí. Então, a gente, naquele início, nós estávamos fazendo curso da UDF, da Universidade da Família. Daí, já fomos convidados aqui no início para poder trazer o curso para cá também, né? Um daqueles cursos na época. E aí, atualmente, nós temos desenvolvido isso, né? Com a graça de Deus. E também, agora nós vamos dar aula na nossa classe da IBD, que a gente também gosta muito. E o PGM, né? O PGM, assim, é a minha paixão, nossa paixão. Coração, né? Nós nos conhecemos muito lá. No PGM. Nos conhecemos no PGM, inclusive. E essa situação, né, de instrução, de educação, isso sempre nos motivou muito, né? Sempre assim, diante de tudo que a gente aprendeu através dos cursos, né? Essa necessidade da gente ver os efeitos que eles trouxeram para a nossa vida prática, como casal, na questão financeira, na questão de paternidade. A gente via, assim, a necessidade de poder transmitir isso para outras pessoas, né? Para ver esses efeitos acontecendo na vida de outras pessoas também, né? Então, essa parte de instrução, de educação, ela é muito interessante, né? Da multiplicação também, né? Aí agora vocês deixaram o pessoal todo curioso. Que cursos são esses? Como funcionam? De onde vem? Como surgiu? Como chegou aqui? Falem um pouquinho, então, desses cursos, né, que vocês têm ministrado. Inclusive, vocês estão conosco, né, trabalhando no Ministério de Família. E é um casal que, ó, rala até, coitado. Gente. Como diz na minha terra, no meu Recife, né, a gente aperreia muito vocês.
Fala então dos cursos, Fábio, Bem, fica à vontade. começar falando um pouquinho sobre a Universidade da Família, né? Fazer um pequeno resumo. A Universidade da Família, ela é uma organização cristã sem qualquer fins lucrativos, né? Isso. Então, assim, e ela também tem um caráter de ser interdenominacional, então ela não leva a placa de igreja, né? Uhum. Então, qual que é o grande objetivo da Universidade da Família em relação às igrejas e às comunidades, né? Ela realmente tem o objetivo de equipar as igrejas, né? De uma maneira assim, com ferramentas que elas são totalmente fundamentadas na Bíblia, né? Palavra de Em fundamentos bíblicos assim, da palavra de Deus mesmo, né? E qual que é o objetivo disso? É um primeiro passo de restaurar, né? E um segundo passo de fortalecer os relacionamentos familiares de uma forma, que nem o pastor Washington gosta de falar, né? Holística, né? verdade. E assim, para isso, então, elas oferecem um currículo bem extenso, né? E tem assim, várias temáticas, né? De aspectos da família mesmo, você pode ver área de paternidade, área de finanças, área de relacionamento conjugal, né? Então pega de uma forma integral mesmo, né? Para poder instruir e também formando líderes, para que isso seja multiplicado tanto na igreja quanto também na comunidade que envolve a igreja, né? Aham. Lembrando que tudo é abordado em quê? Em uma perspectiva bíblica. É. Claro. Exatamente. E assim, quando a gente começou, que foi com Mulher Única e Hombridade, né? Que foi quando nos conhecemos, né, Fernanda? Nos conhecemos mais, né? A gente, primeiramente, buscou esses cursos porque a gente estava no nosso primeiro ano de casamento, primeiro, segundo ano ali, né? E a gente sabe que os primeiros anos de casamento não são fáceis, né? São doces, mas não são fáceis. Então a gente, de uma maneira simples mesmo, buscando a direção de Deus assim para tudo. E essa questão de trabalhar com esses cursos, inicialmente foi Mulher Única e Homem ao Máximo aqui na igreja. E depois fomos para o Ministério Crown, que é de finanças. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o CRAU, mas sempre assim, buscando essa sinceridade, em primeiro lugar, né? Porque nenhuma família é perfeita, inclusive esse é o lema, né, da UDF, nenhuma família é perfeita, mas nós amamos todas elas, né? Então, assim, a gente sempre buscou a instrução de Deus mesmo, né, para que a gente crescesse e pudesse passar isso para as pessoas, né? E assim, acreditamos que tem dado certo, sabe? E eu acho interessante também porque a própria história do fundador, né, eu acho que é comum a todos os casais, né? Que ele foi buscar, inclusive no exterior, na época, ainda não existia Universidade da Família por problemas conjugais, né? Então aquilo ali tocou, transformou a vida deles e eles fundaram a Universidade da Família com o objetivo de alcançar as famílias, né? Exatamente. Hoje aqui na nossa igreja, salvo engano, vocês vão me corrigir, nós temos, assim, talvez não acontecendo, né, concomitantemente agora, mas tem o Mulher Única, né, que é o curso que vem trazer sobre resgatar, né, a feminilidade que hoje tem sido tão bombardeada. É engraçado que o mundo hoje, né, luta contra a masculinidade, né? O homem tem que ser mais feminino e luta contra a feminilidade da mulher. A mulher tem que ser mais masculina. Exatamente. Então, assim, é uma distorção, né? E esses cursos, para mim, são cursos que eu acho que toda mulher cristã, toda mulher deveria fazer. Mas a mulher cristã, porque a gente fica embasada na palavra de Deus de entender, né? E eu vim de uma família que é matriarcal. Então, eu vim cheia, né, de ideais e lutas, e barreiras, e traumas, né, que uma família matriarcal ela vem trazer. E faltas também. E o curso, né, ele me trouxe
algumas visões de questões que eu tinha, e algumas até tem, porque o Senhor vai trabalhando no decorrer do tempo, que eu não sabia que eu tinha, que eu nunca tinha percebido, né? Então, assim, o curso Mulher Única, ele resgata muito, né, o que Deus tem para a mulher, né? Na singeleza, a feminilidade e a hombridade, né? A masculinidade. Eu não sei falar muito da hombridade porque eu não fiz. Mas a gente também tem a Mulher que Prospera, não é? E o CRAU, que é o curso agora que está acontecendo nesse momento, né? Assim, a nossa igreja ele está acontecendo. E são cursos que eu super indico para quem não fez. O curso que tiver na Universidade da Família, nós temos habilitação para auxiliar, né? Ministrar, mediar. Alguns, acho que Mulher que Prospera, o Romance e a Moda de Deus, esse não vem, A Maneira de Deus, e tem outro agora que eu não vou lembrar o nome, que é um nomezinho até maior. Mas eu quero até aproveitar aqui, porque eu não fiz nenhum curso aí. Tem o Homem ao Mar? O meu mar, conheço. Não tem, Eu tá? não fiz. E, rapaz, olha, eu queria lhe desafiar a trazer, né? Volta. Eu sei que teve um aí que, né, eu lembro que eu terminei perdendo, não sei por que motivos foram, Foi esse aqui. né? Mas para a gente fazer aí, dizer para essa leva para homem, como é que é? Homarada, homeirada? Esse monte de homens aí da PIBS, né? Vocês que nos ouvem aí nesse momento, para fazermos, né, esse curso, trazer. Eu quero, inclusive, né, botar meu nome lá. Já deixa ele com a pré-inscrição. Da parte da pré-inscrição, eu tenho que ir, Você né? vai. Para a gente se programar, os homens da PIBS, e a gente se envolver, porque é um ministério que você já vem exercendo, não é, há um bom tempo, e como é importante nós homens, eu acho que nós homens precisamos muito disso, aprender a tratar as mulheres com dignidade, a tratar dos nossos traumas, porque eu sempre vejo assim algumas questões que a gente vai lidando no dia a dia nas famílias, tipo assim, meu pai foi assim, meu avô era assim, lá em casa sempre foi assim, vai ser desse jeito. E às vezes eu tento me policiar com algumas coisas, né? Porque lá em casa eu sempre digo, eu tenho 3 mulheres, 2 cachorras. É muita feminilidade. Isso é fazer um cu. Isso não Tá com isso, às vezes, assim, poxa, mas eu sou o homem, qual elas precisam confiar em mim, podem se abrir, podem acreditar que vão receber carinho, que vão. Não brutalidade, como esse mundo tem oferecido, uma série de coisas. E eu luto quanto a isso, né? Eu abro aqui publicamente para dizer que isso tem sido um desafio para mim, né? Lidar com estas minhas mulheres. Alguém me disse até na igreja, pastor, cuidado quando você diz aí minhas mulheres, não é por essa coisa que você tem. Tá, mas são a esposa e as crianças, tá bom? Então tenha tranquilidade aí quando você me ouvir falando sobre isso. Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Eu acho que esse curso pode nos ajudar. Você pode falar aí um pouquinho, 30 segundos pelo menos, sobre isso aí pra gente? Sim, claro. Já tivemos, né, aqui 2 turmas de Homem ao Máximo, né, do currículo de hombridade. Porque na verdade, o conteúdo da UDF, ele é separado em 5 grandes grupos, né? Então entra esse de hombridade, que é o Homem ao Máximo, Mulher Única, e o CRAU, ele está dentro do braço de finanças, né? Então tem outros braços também, para você vai falar um pouco mais depois. Mas tivemos também pessoas habilitadas já para poder serem líderes, né? Para poder multiplicar. Mas como você falou, pastor, realmente o homem ele carece muito dessa questão da proatividade do trabalho, né? Você vê mais assim realmente as mulheres, né? Assim envolvidas, você vê as próprias turmas, né? De tanto Mulher Única quanto de a Mulher que Prospera, né? Que é do braço do CRAU. Você vê turmas grandes, gigantes, né? Assim, às vezes as mulheres já entram na lista para a próxima turma. E os homens a gente tem que dar aquele empurrãozinho, né? Então, assim, o curso do Homem ao Máximo,
ele, assim como o conteúdo da Universidade da Família, ele pega de forma integral, né, vários aspectos da família, o curso, o Homem ao Máximo, é o curso de entrada, é a porta de entrada para o currículo de hombridade, né? Você, depois que faz, ele é um pré-requisito, né? Assim, para você fazer primeiro ele, para depois poder fazer os outros. Tem aí mais uns 10 cursos, né, dentro do currículo de hombridade. E ele trata, assim, a vida do homem em todos os seus aspectos, todas as suas facetas mesmo, que é a sua vida como marido, a sua vida como servo de Deus, a sua vida como pai, a sua vida como profissional, a sua vida como cidadão. É de uma forma bem completa mesmo, né? E se fizermos realmente assim, uma entrevista, uma pesquisa com os irmãos aqui da PIBS que já fizeram, e com as próprias esposas também, né? Elas falam que, assim, nossa, transformador, totalmente transformador, de mudança, de hábito, de atitude, né? É lógico que não é um passe de mágica, esse é um processo, assim, que vai internalizando. Mas é um curso realmente, assim, impactante, que te traz uma autorreflexão e te faz ser confrontado mesmo, conforme a palavra de Deus, né? Diante desses exemplos aí que o senhor mesmo falou, né, pastor? E como você falou, uma coisa muito interessante sobre os homens quase não querem participar. Eu lembro que quando a Patrícia me convidou para fazer Mulher Única, eu fui lá ver como era tal. E aí eu fiquei assim, ó, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Eu vou fazer, mas eu já sei tudo isso. Ah, já vi isso aí há tantos anos, né? Já vi isso aí diversas vezes. Quando eu cheguei no curso, assim, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Sabe, esse foi um choque, o quanto que eu precisava ser tratada e eu nem sabia. Então, assim, quando a gente vê o currículo ali do Mulher Única, a gente acha que a gente já ouviu falar disso todo tempo, porque os títulos lá do currículo generalizam, né? Logicamente, porque não vai dizer o que é que você vai tratar ali. Mas quão profundo, né, são os encontros? Quem já fez sabe, né? Como somos modificadas. Mas, Patrícia, pode continuar. Isso que você falou é muito interessante mesmo, Fernanda, porque são temas que a gente vê o tempo todo, né, na internet. A gente tem uma grande acessibilidade a todo tipo de conhecimento, inclusive conhecimento bíblico, né? Mas uma coisa é a gente fazer um curso buscando conhecimento, e outra coisa é a gente fazer com o coração disposto mesmo a ser trabalhado por Cristo. E o objetivo, em resumo, né, de todos esses cursos da UDF são justamente tratar o coração. Então, o Rafael falou que é uma coisa transformadora, de fato é. Só que a gente tem que lembrar também que não é uma questão que vai mudar tudo de uma vez, mas é um acontecimento fantástico, porque realmente marca ali o momento que você vai galgar cada vez mais alto, né? Ou seja, nenhuma família é perfeita, mas nós acreditamos nelas. Então, a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai sendo forjado mesmo, Melhorando né? um pouco mais. Vai, assim, sendo muito provado, mas a gente tem a direção ali, a gente já sabe que no final vai dar tudo certo, porque primeiro, né, o Senhor nos garante isso, e porque nós temos a Bíblia que vai ensinar cada passo, né? Amém. Bem, coisa boa. Nosso tempo, assim, já tá, e vai correndo. Dá tempo Eu tô vendo ali, né? eu tô vendo que você está com um materialzinho aí, eu queria que você, né, falasse um pouquinho, apresentasse aí, eu acho que a intenção é essa, né? Você trouxe aí, veio paramentado aí o material. Se você quiser, esse é um momento aí, tá? Gente, passou tão rápido. Então, olha só, atualmente nós estamos com uma turma de Crown aqui, uma turma cheia, porém, já temos líderes em treinamento, nessa turma do Crown. Qual prato o quê? Ai, foi ótimo o senhor ter perguntado isso, porque Crown quer dizer coroa, e coroa, nesse curso, é para nos ensinar como honrar a Deus com excelência. E também
honrar a vida do outro, cooperar com a vida do outro, servir ao outro como Cristo fez por nós. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam, né? Ah, eu quero aprender, né, sobre investir na bolsa, sobre como ficar mais rico, como, né, pagar minhas dívidas, mas além, né, de tudo isso, de abordar, de nos abrir mesmo, nos convidar a conhecer muito mais, né, sobre o dinheiro, mas especificamente sobre o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. E a gente fica pasmo, né? Mas a Bíblia, em mais de 2.350 versículos, fala sobre dinheiro e as relações, né, que advêm disso, que aí vão envolver a estrutura familiar, a estrutura de uma pessoa, carreira, por onde que ela deve começar, honestidade, caráter, o que é ter dívida, e tudo assim, na perspectiva de que todos somos mordomos, né? Nós somos mordomos. Nada do que a gente tem, na verdade, é nosso, é do Senhor. Eu gosto muito dessa frase aqui também, tem a ver com essa explicação do que é o CRAU, né? Que ele é um estudo financeiro bíblico, né? Baseado em versículos bíblicos que às vezes a gente se surpreende, porque a gente lê, faz a leitura bíblica, nossos devocionais, tudo, e às vezes a gente não vê que aquele versículo tem a ver com a questão financeira, né? E aí ele traz esse conceito aqui de que o propósito do estudo financeiro bíblico é ensinar às pessoas os princípios financeiros de Deus, a fim de que possam conhecer a Cristo mais intimamente e serem livres para servi-lo. Glória a Deus. Gente, olha, façam esse curso. Eu vi na última formatura que nós tivemos aqui pessoas emocionadas dando depoimento aqui sobre o curso, como foram impactadas, né? E é uma bênção. Então, assim, para o bom andamento familiar, nós, Ministério de Família, super recomendamos e obrigado por essa parceria. Eu lembro quando nós fomos conversar, convidando vocês para estarem conosco, não é? Vocês se dispuseram a estar nessa questão da administração dos cursos. Então, você que é da PIBS, que nos ouve nesse momento, pense nisso, em investir tempo, não é isso? Investir tempo, não é gastar, não, é investir tempo para que você possa crescer, para que a sua família cresça, para que haja o equilíbrio, não é? Eu sei que depois daquela formatura eu disse assim, vou fazer o curso, aí surgiu uma demanda em casa, nós seguramos um pouco, não fizemos o curso por conta dessa demanda, mas a gente quer... Está sentindo falta. Está sentindo falta. Como nós precisamos, sim, como precisamos. A gente precisa domar esse coração. Para a gente encerrar, eu queria só uma coisinha, só a última coisa, gente. Nós precisamos de líderes. E líderes não são pessoas que já vêm prontas, né? São pessoas que estão dispostas mesmo a servir e a cooperar na vida do outro, a servir o outro, né? Nós precisamos de líderes. Pessoas corajosas. Eu vou recitar o versículo aqui, eu ler novamente, né? O versículo, Eclesiastes 9:10, não o versículo lá do início, gente. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Nós precisamos de líderes. Então, você que nos ouve agora, venha participar conosco. Tem muita coisa para nós fazermos. A sua experiência enquanto chefe de família, enquanto uma mulher de Deus dentro da sua casa, na sua família, né? Nós precisamos desse investimento em todos os sentidos. Temos sempre algo a ser feito e precisamos de pessoas, né, de Deus se envolvendo nisso. Então, reforçando o que Patrícia diz, nós precisamos de líderes. Venha, junte-se a nós para a edificação dos lares na nossa igreja e mundo afora. A gente não pode pensar só assim, não. Só, e para encerrar, vocês falaram de um negócio que eu fiquei muito feliz, meu coração até se animou. A EBD, vocês falaram que tem uma classe da EBD que vocês vão iniciar. Que projeto é esse? Já pode falar ou ainda está no forno? Na verdade, a gente vai auxiliar ali o pastor Washington na classe dele. Entendi. Coisa simples, a gente não vai ter a nossa classe, não. Mas é o PGM Ainda não. do Ministério do PGM, né? Da liderança. Sobre evangelização e missões.
Ah, entendi. Você quer uma classe assim, que tivesse alguma coisa a ver com os cursos. Mas que bom, Importante né? Que na vida. bom. Lembra que a gente já trabalhou assim também, né? Auxiliando as Também pegou como é muito verdadeiro. como é. É muito bom. Mas é isso, gente. Coisa boa. Vou ter falar. Que bom que deu certo, né? Porque a gente já estava tentando se organizar para estar No contendo. próximo encontro, vocês me avisem qual a paleta para eu não ficar todo suando. Viu? Todo fora. Pouco um grupo antes e combina. Gente que deu também, olha. Participei. Luiz também. Amém, Julinho, a esse carinho a terem vindo, né? E a gente vai encerrar com a nossa pergunta, né? Tá aí. Vamos lá no 3. Vamos olhar para a câmera e perguntar. E a filha?